Bom, estou gravando, tá, gente? Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os persas. Então, a gente está vendo os povos da Antiguidade Oriental e vamos finalizar esse capítulo com a sociedade persa, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, os persas, localização geográfica, tá? Então, os persas, eles viviam na região chamada de Planalto do Irã, que ficava entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, e eles viveram ali por volta aí de 6.000 anos antes de Cristo. Então, vocês têm aqui a região em amarelo, que é a região da Pérsia, banhada aí o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio aqui em cima e o Mar Arábico aqui do lado, tá bom? E aí o que vai acontecer, gente? Os territórios dos persas, eles vão fazer fronteira com o Golfo Pérsico e com a região da Mesopotâmia e parte da Ásia, tá? Então nós vimos também, estudamos um pouquinho sobre a Mesopotâmia, vimos ali a região onde está a cidade de Assur, Babilônia, Ur, Uruk, Nippur, entre outras. Então, eles ficavam próximos da Mesopotâmia e da região da Ásia, que é essa região aqui em verde. Bom, origem. Qual seria a origem dos persas, tá? Então, as pessoas acreditam que provavelmente os persas, eles descendiam de tribos nômades que vieram ali da região da Ásia Central e da região do sul da Rússia e acabaram se fixando ali nas regiões próximas aos rios em busca de terras férteis para a agricultura. Lembrando, gente, as primeiras sociedades, elas sempre vão se desenvolver próxima a rios. Por quê? Porque eles precisam da água para sobreviver. Nenhum ser humano sobrevive sem água. Então, eles precisavam ficar próximos ali aos rios, tanto para a questão de você ter a água para poder tomar, como também por uma questão de produção de alimentos. Você não consegue praticar agricultura se você não tiver Senhora, água. Pode falar. desculpa te atrapalhar, mas qual é a página? Página É capítulo 9? 137. Não. Tá. Professora, Oi. você pode voltar no outro slide, por favor? Claro. Esse aqui? É. Tá bom, obrigado. De nada. Então, gente, o que vai acontecer? Todas as sociedades da antiguidade, elas vão acabar se desenvolvendo próximas a esses rios. Por quê? São os rios que acabam gerando a fertilidade ali na terra e possibilitando a prática da agricultura. Você não consegue plantar alimento sem que você tenha acesso à água. Bom, gente, guerras. Aqueles povos da antiguidade, principalmente ali na região do Oriente, eles acabaram se envolvendo em muitas guerras por disputa de território, justamente porque aquelas regiões próximas aos rios eram extremamente concorridas. Todo mundo queria viver ali naquelas regiões, justamente para poder praticar agricultura. E aí, por volta do ano 2000 a.C., os persas eles conseguiram se consolidar ali na região, mas eles viviam sob uma constante tensão. Por quê? Porque eles sofriam constantes ataques de outros povos que viviam ali próximo da região, como é o caso, por exemplo, dos assírios
e dos caldeus, tá? Que chegaram a invadir, dominar a Pérsia por muitos anos. E aí a gente tem a sociedade dos medos, tá, gente? Os medos, eles vão ser muito importantes para a história dos persas, tá? Então, a relação entre os persas e os medos sempre vai ser uma relação de dominação, tá bom? Então, a gente vai ter a dominação mais conhecida na história, foi justamente com essa civilização, tá? Então, os medos eram povos de origem ariana que vão migrar ali para a região da Ásia Central e para o Planalto iraniano. E lá eles vão estabelecer um domínio muito grande sobre os persas. Durante aí muitos séculos, os persas vão ser dominados por esses povos conhecidos como os medos. E aí o que vai acontecer? Alguns anos depois, com o governo do Ciro o Grande, que ele vai ser conhecido como Príncipe da Pérsia, por volta de 550 a.C., ele vai conseguir aí governar e assumir a liderança da sociedade persa. Ele vai governar por 25 anos e sob a liderança do Ciro, os persas vão conseguir derrotar os medos e vão unificar os reinos, e isso vai dar origem ao Império Persa. Então, o que seria o Império Persa? Seria a união entre a sociedade persa e a sociedade dos medos. Então, essas duas sociedades unidas, sob o comando do Ciro, vai dar origem ao que a gente chama de Império Persa. Bom, e aí o que vai acontecer? O Império Persa vai começar a expandir o seu território e vai chegar aí a conquistar uma região gigantesca, tá bom? Então, eles vão chegar a dominar a Mesopotâmia, a Fenícia, a Palestina, o Egito e parte da Grécia Oriental, tá bom? Além de uma pequena parte também da Índia. Então, toda essa região aqui, ó, em amarelo, vai fazer parte do Império Sírio. Então, foi toda a região que eles acabaram conquistando, tá bom? E aí, depois, na região azul, a gente vai ter a conquista do próximo rei, que vai ser o Cambises. O que vai acontecer? Então, inicialmente o território da Pérsia, essa região aqui em rosa. Durante o governo do Ciro, a gente vai ter a conquista de toda essa área aqui em amarelo. Depois, o governo do Cambises, a gente vai ter a conquista de toda essa área aqui em azul. E, por fim, no próximo reino, a gente vai ter a conquista de toda essa área aqui meio alaranjada. Bom, gente, e aí o que vai acontecer? Durante o governo do Ciro, o Ciro ele vai dominar a Lídia e as cidades gregas da Ásia Menor, que é a cidade de Sardes e a cidade de Mileto. Em 539 a.C., ele vai acabar travando uma violenta batalha contra os babilônios, no qual os babilônios eles eram liderados pelo rei Nabucodonosor. Lembra dele? A gente falou sobre ele lá no começo do livro, tá bom? E aí, nessa época, o que acontecia? Os babilônios, eles estavam escravizando os judeus. E aí, durante o período da guerra, os persas vão acabar vencendo os babilônios e vão liberar os judeus, vão libertar os judeus da escravidão. Esse episódio aí da guerra entre os persas e os babilônios, que vai acabar libertando os judeus, é conhecido como cativeiro da Babilônia.
Bom, e aí vem o controle do mar Mediterrâneo, tá? Conforme os persas iam anexando novos territórios, expandindo o seu território, eles iam ganhando abertura para o mar Mediterrâneo. Por que o mar Mediterrâneo ele era importante? Porque ele era uma importante rota comercial. A gente estudou sobre os fenícios e a gente viu que os fenícios eram conhecidos como os povos do mar. Por quê? Porque eles praticavam muito comércio pelo mar Mediterrâneo. Quando os persas dominaram os fenícios, eles aprenderam as técnicas dos fenícios e começaram a utilizar o mar Mediterrâneo também para o comércio, tá? E aí eles utilizaram o mar Mediterrâneo para expandir o seu domínio sobre outras regiões. E aí nós temos a sucessão do Ciro, tá? Após a morte do Ciro, quem assumiu o governo foi o seu filho, o Cambyses II. Ele vai assumir o governo em 529 a.C. e ele vai dar continuidade a essa política de expansão territorial. Então ele vai chegar a conquistar o Egito na famosa Batalha da Pelusa em 525 a.C. e basicamente essa região era uma região muito importante, por quê? Porque tinha muitos rios, tá? Então, basicamente, os rios eram importantes para a produção agrícola, como falamos no início da aula, e essas regiões, então, com muitos rios, oferecia condições para acumular riquezas, principalmente com a prática comercial. Então, foi um período em que os persas acabaram enriquecendo com o controle de diversas cidades, diversos povos. Bom, após o governo do Cambyses II, nós temos o governo do Dário I, tá? Esse governo vai ocorrer a partir de 522 a.C. e ele vai assumir o poder e vai ficar muito conhecido por conta da sua capacidade de administração, sua habilidade política. Por quê? O que o Dário fazia? Quando ele dominava um povo, ele não impunha as suas normas, as suas regras a esse povo. Pelo contrário, ele permitia que os povos dominados continuassem exercendo seus cultos religiosos e mantendo a sua organização social. Então, basicamente, ele permitia que aquelas sociedades continuassem a viver da mesma forma que viviam antes. Qual a diferença? É que eles tinham que pagar impostos, que eram muito altos, para os persas. Então, eles cobravam esses impostos e cobravam também da população a participação no exército persa para expandir mais e mais territórios. Então, se por um lado eles permitiam que aquela população continuasse seu ritmo de vida, seus costumes, por outro lado, eles cobravam impostos e obrigavam essas pessoas a se alistarem para o exército. Bom, gente, aqui se está a estrutura política e administrativa durante o governo do Dário I, tá? Dário I, ele dividiu o Império Persa em satrápias, que é como se fossem pequenos estados, tá bom? E as províncias, eles eram administradas pelos sátrapas, que eram espécies de governadores, tá? Que tinham como obrigação pagar impostos ao Império Persa. Então, os governadores, eles administravam as regiões que foram divididas e essas regiões tinham uma obrigação de recolher impostos para o rei da Pérsia, que no caso era o Dário I. Ele criou um total de 23 satrápias, então ele dividiu
todo o Império Persa em 23 locais, 23 estados. E aí, então, a gente tem a cobrança dos impostos, tá? Então, para poder cobrar os impostos, o Dário I, ele vai criar um sistema de cobrança de impostos, na qual ele tinha agentes que tinha a função de fiscalizar e facilitar aí essa cobrança, tá? Então, esses agentes fiscalizavam para ver se os impostos estavam sendo recolhidos adequadamente, se ninguém estava tentando enrolar o rei, sonegando os impostos, fiscalizando, sendo os olhos do rei. E aí também, para facilitar essa cobrança de impostos, ele criou uma moeda, que foi o dárico, que é essa moeda que aparece aqui na imagem para vocês, tá? E aí, então, o dárico passou a ser utilizado por todo o Império Persa. Esses funcionários que fiscalizavam essa cobrança de impostos, eles eram os olhos e os ouvidos dos reis em cada província, em cada satrápia. Com relação aí às construções, gente, também foi criada aí um sistema de estradas muito importante que vão ligar as principais regiões divididas até a capital persa, tá? Então, aqui na imagem, esse caminho aqui em verde seria a Rota Real, que é justamente a linha de estradas que foi construída, e ela passa por várias cidades, tá? Essas estradas, elas eram usadas principalmente para o comércio, então várias caravanas iam de uma cidade para outra com as práticas comerciais, e elas serviam também como um sistema de correios, que vai acabar facilitando a cobrança de impostos. Então, você conseguia mandar mensagem de uma região para outra. Lógico, demorava muito mais do que demora nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, você manda mensagem pelo WhatsApp, tá tudo certo. Naquela época, demorava aí alguns dias, dependendo da distância de uma cidade para outra. Fala, Giovana. Professora, fala para os meninos parar de ficar mandando mensagem no chat que fica atrapalhando. Meninos, por favor, sosseguem aí no chat. Aliás, eu também tenho acesso ao chat, tá, gente? Então, sosseguem um pouquinho aí. Bom, gente, questão aí da religião, tá? A religião persa era uma religião um pouquinho diferente. Então, nós vimos aí religiões monoteístas, que tinham um único Deus, e religiões politeístas, que tinham vários deuses. Nós vimos também religiões antropomórficas, que seria aí a ideia de que o Deus tem características humanas, e religiões antroposomórficas, no qual os deuses tinham características de animais e de seres humanos, como era o caso dos egípcios. No caso dos persas, a religião deles ficou conhecida como uma religião do zoroatrismo. Mais uma palavra aí legal para vocês lembrarem, tá? O nome dessa religião vem em relação ao profeta deles, que era o Zoroastro. Esse profeta, ele viveu de 628 a.C. e 551 a.C., tá? E a religião dele se baseava no conceito da dualidade, ou seja, na existência do bem e do mal. Então, basicamente, eles tinham a ideia de dois deuses, tá? Um Deus que representava o bem e um que representava o mal. Só que eles não viam o mal como algo ruim, mas como algo que dava equilíbrio para a sociedade, tá bom? E aí, basicamente, as ideias do Zoroastro estavam contidas no livro chamado Zend Avesta,
E os persas, eles não aceitavam o politeísmo e também não aceitavam nenhuma forma de sacrifício. Bom, gente, para alguns historiadores, os persas foram uma sociedade que acabou dando uma grande participação assim na questão religiosa. Então, eles eram muito democráticos nessas questões religiosas, porque na ideia da religião persa, o homem ele poderia escolher a sua conduta moral e ética. Então ele tinha duas possibilidades, ou ele seguia o bem, ou ele seguiria o mal. Então, isso era uma escolha do ser humano. E aí a gente tem o Ahura Mazda, que ele representava o bem e a luz, e tudo aquilo que levava o ser humano a fazer boas ações. E nós temos também Arimã, que vai representar aí o mal e as condutas imorais dentro da sociedade. Só que esses deuses, eles não eram inimigos, tá bom? Eles acreditavam que deveria sempre haver um equilíbrio entre o bem e o mal. E aí, gente, dúvidas, medos, traumas, preocupações com relação aos persas, curiosidades? Nenhuma, professora. Não. 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 Tá tranquilo. Tá tranquilo? Sim. E aí, gente, por que vocês estão discutindo tanto assim no chat? Deixa eu ver o que tem de interessante no chat de vocês. Só tem conversa Eles de estavam falando barulho, da professora, se Grécia. você ler. Só conversa de barulho que eles estavam falando. O que eles estavam falando mesmo? Eu não li Grécia. lá do começo. Não, é porque eu falei daquela barba lá que tava aparecendo e depois elas começam a falar pra gente parar de falar. Aumenta o volume, tá no máximo. Não sei, tô boiando. Quem tava boiando aí, gente? Joana, eu acho. Hashtag pro esporte. Cauã, a gente vai aprender sobre a Grécia, sem ser no próximo capítulo, o outro já vai falar da Grécia, tá? Tá só aguardar mais alguns dias que a gente fala da Grécia. Obrigado, Gi, você colocou o e-mail no chat, valeu. Gente, Grécia, daqui uns dias a gente vai para a Grécia, tá? Depois, notificação. Ok. Bom, gente, alguma dúvida com relação ao tema? O pessoal que estava boiando aí, tem alguma pergunta para fazer, curiosidade que vocês tiverem? Vocês podem perguntar, gente. Fiquem à vontade. Se não quiser perguntar também, pode escrever no chat que eu leio. Professora, a Grécia é um país? Então, a Grécia atualmente é um país, só que ela já foi uma grande civilização da antiguidade. É uma das grandes civilizações da antiguidade. Ah, tá. Obrigada. De nada. Nas aulas de história, a gente está aprendendo o quê? A gente aprendeu a pré-história, que foi aí o primeiro e um pouquinho do segundo bimestre, e agora a gente está na parte da antiguidade, tá? Então, a gente está vendo primeiro a antiguidade oriental, que são os povos da Mesopotâmia, o Egito, os fenícios, os persas, os hebreus, e a gente vai ver um pouquinho também dos povos africanos, e aí a gente vai entrar na antiguidade clássica, que é os gregos e os romanos. Então tá chegando a Grécia, gente. Sossega aí um pouquinho que logo, logo a gente fala da Grécia.
Eu tô tranquilo. Bom, gente, lição de casa, tá? Então, a lição de casa vai ser a página 140, 142, 143, 144, 145, 146 e 147, tá? São 7 páginas, mas não fiquem assustados, porque a gente tem aquelas questões alternativas aí entre essas páginas, tá bom? E aí, semana que vem, a gente faz as correções das atividades, tá? Começando com as correções da atividade do dia 12/8, que quem não mandou ainda precisa me enviar as atividades. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? O Arthur Gabriel, ele tá ok com as atividades. A Amanda tá ok com as atividades. O Maximilian tá devendo para mim as 2 atividades. O Danilo tá me devendo a atividade do dia 12/8. O Davi, o Eduardo, o Fernando e a Giovana Batista tá me devendo as 2 atividades. A Giovana está ok com a atividade, a Giovana Vilela. A Joana, a Júlia, o Cauã, a Letícia e a Maria Eduarda estão me devendo aí as 2 atividades. A Mariana está me devendo a atividade do dia 12/8. O Matheus está me devendo as 2 atividades. O Murilo e o Pedro Antônio estão ok com as atividades. O Pedro Henrique, o Kaique e o Gabriel Nunes estão me devendo as 2 atividades. Então, gente, seguinte. Professora, Oi. eu mandei a do dia 12, que quando teve a live eu não tinha mandado ainda, mas aí depois da live eu mandei a do dia 12. Então, mas você não mandou a do dia 12, você mandou a do dia 29/7, Danilo. Dá uma olhadinha lá para você ver. Professora, eu fiz todas as suas lições de história. Como eu falei, teve alguns dias que eu fiquei sem internet. Eu acho que não enviou para você. Então, Giovana, o que eu falo para vocês, gente, sempre que vocês fizerem, tira print da tela, porque se isso acontecer, vocês só enviam o print, tá? Que mostra que vocês fizeram a lição. Gi, só manda de novo para mim. Tá bom? Tá bom. Gente, tentem se organizar com essas atividades, tá bom? Por quê? Porque a gente tem aula toda quarta-feira. Então, eu passei a atividade na quarta, vocês têm até o quê? Até terça-feira, 5 horas da tarde para fazer. Por quê? Na terça-feira à noite eu vou olhar a lição de quem fez. E na quarta, geralmente a gente faz correção ou dá continuidade no capítulo. Então, vocês sempre têm aí uma semana para fazer a lição, tá bom? Não tem desculpa para não fazer. Pode falar. Eu tô devendo que aula? Que dia seria? Maria, dia 29/7, dia 12/8. Professora, Oi. de novo, eu aqui acabei de entrar no SAEC, a do dia 29 eu pus. Então, a do dia 29 tá ok, Danilo. É a do dia 12/8 que você não fez. Que aí foi uma semana antes da prova, então muitos não fizeram. O professor, eu não tinha feito nenhuma das 2 porque eu tava na casa do meu pai. E meu pai mora num sítio e não tem internet. Ok, então não tem problema, é só você Mas eu vou mandar. colocar para mim, tá bom?
Ah, Danilo, apareceu aqui a sua Eu ia falar isso. Será que você atividade. tem como olhar? Eu pus. Apareceu sim. É que Eu provavelmente coloquei. eu corrigi a atividade antes de você postar. Mas apareceu. Tá ok. Então você tá ok, tá, Danilo? Ah, Eu tá. pus, Ufa. não existe. Então, gente, quem ainda não enviou a atividade, por favor, não esqueça. Principalmente aí quem acabou indo mal na avaliação mensal. Essas atividades vão ajudar vocês na média depois, tá bom? Então, quem foi mal na avaliação mensal, procura fazer as atividades direitinho. E quem não foi também faz as atividades direitinho, para vocês ficarem com uma média alta. Beleza? Sim, eu fiz todas. Bom, gente, por hoje é só.